Uma coisa que é legal citar do Cave é que jogou uma escalação poupando alguns jogadores, né? Alguns caras vinham de uma sequência grande, né? Não teve Misael, Frank Bala, o Orlando e o Badi ficou no banco o jogo inteiro. Algo Então, que, assim, em janeiro, impensável. Hoje é plausível. exatamente. Até o Frank também ficou no banco o jogo inteiro. E quem entrou bem foi o Hugo Costa, né? Ele é um cara que, assim, é um garoto, ele é abusadinho, né? Ele é o famoso ponto abusado, que tenta. Ele é o ponta que passa. Tem uma diferença que eu acho que é muito clara, por exemplo, que é na época que o Lucas e o Neymar surgiram. O Neymar, ele passa no drible. Ele tem a ginga do drible. O Lucas, ele passa na força física. E o Hugo Costa, com a comparação, por favor, né? Sem loucuras. Ele tem o estilinho do Neymar, né? Ele passa no drible. Então eu acho que é um jogador interessante que, querendo ou não, tem que ficar de olho, porque tem muita gente boa que vem de equipes sem tanta visibilidade numa Série A3, né? O Hugo Costa é um jogador que veio da Série A3, então o Cabo tem alguns bons achados nesse time, e o que tem feito muita diferença em alguns jogos é jogada individual, né? A gente vê o Orlando Júnior brilhando, né? O gol contra o São José nasce de uma jogada individual do Orlando Júnior. Algumas coisas, algumas jogadas, algumas construções ofensivas do Cabo estão surgindo nesse sentido, e a força dos pontos está sendo importante, né? Por mais que eu esperava que quem fosse titular fosse o Nando, cara. O Nando desapareceu, né? Era peça importantíssima na Copa Paulista, e até agora na Série 2 ele não encontrou a titularidade. Eu achei que ele fosse ser uma peça fundamental no time, e até agora não pegou essa função. Você que acompanha o Escanteio SP, agora tem uma grande novidade aqui no YouTube. O Escanteio SP agora tem um clube de membros, que com R$ 5 mensais você vai ter à sua disposição o triplo de conteúdo. São lives exclusivas, vídeos exclusivos, acesso antecipado aos vídeos de bastidores que a gente faz, além de um grupo de WhatsApp com a nossa equipe aqui do Escanteio SP. Se te interessou, clica no botão Seja Membro aqui embaixo. Lembrando que no iOS ainda não está disponível, então vá lá no desktop e coloca Seja Membro, e com R$ 5 mensais você ganha o triplo de conteúdo do futebol paulista além da elite. Rapaziada, posso deixar essa pergunta aqui pra gente? O Carlos Oliveira, ele pergunta: vocês acham que o Votuporanguense na Copa do Brasil pode passar duas fases? Deixa Assim, eu lembrar, ó. se a gente for pegar o histórico recente de times paulistas aqui, dia 2, do time que conquista a vaga da Copa Paulista na Copa do Brasil, a resposta é um não gigantesco, porque já são, não me falha a memória, são 5 edições em que o Paulista não consegue passar de fase. O último, se não me engano, foi o 15 de Piracicaba em 2020, que foi vice-campeão em 2019. O resto, todos, e eu, de novo, posso estar enganado, mas se não me engano, todos os outros, os 4 que vieram depois, na verdade, caíram na primeira fase. Inclusive, caíram e caíram bem, sabe? Dou o exemplo do Marília em 2023, que com 40 segundos já estava perdendo pro Brusque. Existe a possibilidade, o elenco do Votuporanguense é um elenco qualificado. Mas nos últimos anos, o time da Copa Paulista não joga a Copa do Brasil, sabe? Vai, joga Mas, um o jogo, Rico, bota os tem 900 pau tem no uma bolso e tchau. questão que muda absolutamente todos os cenários da Copa do Brasil esse ano na primeira fase. O empate vai para os pênaltis. O Cave não precisa necessariamente buscar a vitória. E, sinceramente, eu parei para dar uma olhada nesse elenco da Aparecidense. Tem alguns caras que a gente conhece, né? O João Marcos, que até passou pelo Cave. Renan Gorni, que chegou a ser vice-campeão da Série A2 com o Novo Horizontino. Foi uma contratação feita durante a competição. Mas não tem nada que empolgue, sinceramente. Eu acho que na Arena Plínio Marinho, eu espero a Arena Plínio Marinho lotada. Eu acho que tem que dar sold out. Sim. Inclusive saiu data, né? Saiu data. Dia 26 de fevereiro, 7h30 da noite. Eu acho que o Cave é um dos bons favoritos. E uma coisa que é interessante, né? O cruzamento ajudou muito, né? Óbvio que assim, não dá para contar a vitória antes da hora, principalmente futebol. Mas assim, fugiu dos principais adversários mais complicados que achava que poderia pegar na primeira fase. Aparecidense, adversário acessível. Aí na segunda fase poderia pegar bicho papão, poderia pegar Atlético Mineiro,
Quem mais tá nessa primeira fase da Copa do Brasil dos grandes? Fluminense. Vasco, Putz, aí eu já não lembro. Grêmio. Poderia ter pegado gente muito pesada. Aí cruzou com o América. Se passar, pega o América. Provavelmente. Se o América passar. E aí o jogo na Arena Plínio Marim. Então, assim, o caminho é plausível de se fazer história. Vamos torcer para que o Cave consiga. E na Copa do Brasil a gente é bairrista mesmo. Sem O dúvida. Votuporanguense é o escanteio na Copa do Brasil. O escanteio na Copa do Brasil. A gente é igual o Galvão Bueno em qualquer fase da Libertadores, na época que ele narrava Libertadores, sabe? É o Brasil em campo. Mas eu acho que dá. Eu acho que dá pra passar a primeira fase. A segunda que eu fico um pouco mais preocupado, porque você tá mutado, Rico. Não, eu não tô falando nada. É que pra mim tava falando aqui. Não, eu não tô Pra mim falando tava nada. um lagzinho. Vamos para o próximo jogo, que é o Quem Para o Nosso Moleque Travesso.